Olá, querido, seja bem-vindo ao Manual do Cristão. Nesse canal nós aprendemos a palavra de Deus, os princípios dela e buscamos colocá-la em prática diariamente. Aqui, quem nos ensina é o Espírito Santo, ele tem sido o nosso professor, tem nos ensinado e a nossa parte é aplicar, colocar em prática a palavra do Senhor. Muito se fala hoje de ser independente, né? De querer a independência, independência financeira, independência do lar, do homem, da mulher, independência dos filhos, né? As pessoas buscam ser independente. E eu vou ao contrário dessa palavra, eu vou falar sobre sermos dependentes, vivendo na dependência do Senhor. E o texto que o Senhor colocou no meu coração está Mateus capítulo 18, dos versos 1 em diante, diz assim, naquele momento, os discípulos chegaram a Jesus e perguntaram quem é o maior no reino dos céus. Chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse, eu lhes asseguro que a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Portanto, quem se faz humilde como esta criança, este é o maior no reino dos céus. Quem recebe uma destas crianças em meu nome está me recebendo. O que Jesus ele usa aqui a figura, a pessoa de uma criança para mostrar sobre a dependência, sobre como nós cristãos nós precisamos andar em dependência do Senhor. Eu quero falar aqui sobre algumas atitudes que são fundamentais para nós como cristãos. Quero colocar 3 pontos aqui sobre a atitude de crianças, como as crianças se comportam, como que elas têm se tratado, se comportado nos dias de hoje. Tá? E uma criança, a primeira atitude de uma criança, ela é a confiança. Sabe, uma criança, ela confia nas pessoas, ela confia no seu pai, na sua mãe, ela confia até o ponto de você provar que ela não pode mais confiar em você. Uma criança, ela tem plena confiança e quando ela confia em alguém, ela faz qualquer coisa. Ela tem coragem, ela é direcionada a fazer e ela tem prazer de fazer aquilo a quem ela confia. E ela faz. Sabe quando nós conquistamos a confiança de uma criança, talvez um sobrinho, né, algum filho de algum amigo, ele vem no nosso colo, né, a gente pede um abraço, ele dá um abraço, pede um beijo, ele dá beijo, sabe, aquela criança que você pede um sorriso, ela dá um sorriso, dá uma gargalhada, a criança, ela pegou confiança em você, então ela faz aquilo que você a encoraja ela a fazer, ela confia plenamente que ela pode se jogar em seus braços, que ela pode pular de uma altura elevada no seu colo, ela confia que você vai jogar ela para cima e vai pegar ela de volta. O Salmo 37, no verso 13, ele diz assim, confia no Senhor e faz o bem. Nós precisamos ter a confiança de uma criança no Senhor. Uma criança, quando ela confia em você, ela tem certeza que ela pode dar um brinquedo para você guardar e você não vai roubar aquele brinquedo, você vai devolver para ela. Ela confia que você pode dar um dinheiro ou que ela tem ali de valor, né? Para ela é valoroso. Ela fala, papai, cuida para mim, mamãe, cuida para mim. Ela confia que você vai cuidar e no momento que ela precisar, ela vai ter de volta. Será que nós temos praticado a confiança no Senhor? Será que nós temos sido como crianças e confiamos no Senhor? Ou nós confiamos de uma certa forma e aí quando nós achamos que está demorando, nós falamos, Senhor, deixa que eu resolvo aqui. Senhor, deixa eu ver se eu não consigo te dar uma ajudinha. Quantas Agar, né, na nossa vida aí aparece e nós queremos dar uma ajudinha e quantos Ismael são gerados porque nós temos, né, falado sobre isso, nós temos tentado ajudar a Deus. Deus não precisa da nossa ajuda, Deus precisa da nossa obediência, Deus não precisa que nós falamos para Ele como que Ele tem que agir, Deus Ele quer que nós sejamos sensíveis a ouvir a voz do Senhor, a ouvir aquilo que nós precisamos, sabe, quando nós entendemos, né,
que há necessidade de nós agirmos como criança. Nós andamos como Pedro. Pedro precisou agir como uma criança para ele sair do barco e andar sobre as águas. É uma criança que está dando os primeiros passos. Uma criança que está dando os primeiros passos, ela precisa de alguém segurando ela, de alguém direcionando essa pessoa. Quando eu e você estamos dando os primeiros passos, nós precisamos de alguém. E Deus não nos deixa sozinho. Deus vai conosco, Deus nos ajuda. Deus, ele ajudou a Davi quando Davi precisou colocar a sua confiança em Deus para conseguir vencer o gigante. Sabe, havia um gigante ali que para um exército inteiro de Saul era impossível eles vencer. Mas Davi colocou a sua confiança em Deus. Ele entregou para Deus e Deus entregou o gigante em suas mãos. Sabe, talvez tenha um gigante que você está olhando para ele e fala, é impossível derrotar. É impossível vencer essas dívidas, é impossível restaurar esse casamento, é impossível restaurar esses relacionamentos, é impossível vencer essa enfermidade. E Deus está falando para você, confia, filho, confia em mim. Se você confiar em mim, tudo é possível. Ao que crê, ao que confia, ao que entrega. Sadraque, Mesaque e Abednego, eles precisaram confiar que o Senhor os livraria, ou dentro da fornalha, ou eles não sabiam o que ia acontecer. Eu e você não precisamos saber o que vai acontecer, o que Deus está fazendo. Nós só precisamos confiar em Deus e saber que Deus está fazendo. E que nós podemos confiar a ponto de não precisar saber o que Ele está fazendo, mas só saber que Ele é Deus e que Ele cuida de nós. Então tenha isso em mente, coloque a confiança. A segunda atitude aqui de uma criança é que ela é humilde, a humildade da criança. Papai, me ajuda com isso. Papai, quebrei. Papai, eu preciso disso aqui. Papai, me levanta. Papai, me socorre. Papai, me machuquei. Papai. Sabe, as crianças, elas vêm na humildade, e a humildade na vida cristã, ela é indispensável. Jesus, quando ele está iniciando o Sermão da Montanha, ele diz assim, bem-aventurado os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Nós queremos o reino dos céus, mas nós precisamos da humildade, nós precisamos ser humildes. E sabe o que a Bíblia diz? Não é aqueles que são humilhados que são exaltados, mas é aquele a quem a si mesmo se humilhar será exaltado. Deus está falando através de Jesus aqui, Mateus 23, na parte B do verso 12, ele diz assim, ó, aquele a quem a si mesmo se humilha, esse será exaltado. É uma decisão que eu tomo de me humilhar, de reconhecer as minhas fraquezas, de falar, Senhor, eu tenho uma fraqueza nessa área, sabe, de se humilhar perante outras pessoas e falar, olha, pastor, me ajuda, pastora, me ajuda, olha, me ajuda, preciso ter pessoas de confiança que vão me ajudar, pessoas que vão estar caminhando comigo, pessoas que vão ser usadas por Deus. Pedro, ele estava lá, né, se afundando, e ele falou, Senhor, me ajuda. Ele precisou se humilhar e falar, Senhor, eu não quero voltar para o barco nadando, Senhor. Eu posso até tentar voltar nadando, mas eu não quero, Senhor. Eu me humilho aqui, me ajuda. Sabe, quando Pedro nega Jesus por 3 vezes, ele faz isso. Sabe, quando Jesus fala com ele de novo, ele se humilha e ele fala, Senhor, o Senhor sabe todas as coisas. O Senhor sabe que eu te amo, Senhor. Sabe, Senhor, eu precisei passar por aquilo para ver que eu não estava pronto. Mas agora, se eu estou pronto, Senhor, eu estou dizendo para o Senhor que eu te amo. E Jesus fala, sim, Pedro, agora você está pronto. Vai e apacenta as minhas ovelhas. É isso que a humildade faz. Ela nos leva para um novo patamar. Davi, ele precisou se humilhar aos pés do Senhor quando ele pecou. Sabe, se Davi precisou confessar publicamente o seu pecado, Davi, ele precisou falar, abrir a sua boca e declarar aquilo que estava dentro dele, ele se humilhou e Deus o exaltou. Deus deu para ele a graça dele continuar vivo. Sadraque, Mesaque e Abednego foram humilhados ali, foram maltratados,
mas mesmo assim Deus estava com eles, e o Deus que eles serviam foi fiel, e toda aquela nação, todas aquelas pessoas conseguiram conhecer o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Sabe, nós precisamos compreender que no meio de uma multidão que não quer nada com Deus, não quer viver em santidade, não quer buscar a palavra, se nós nos humilharmos na presença de Deus, Deus ao seu tempo nos exaltará. Nós precisamos tomar isso. E o terceiro e último ponto aqui de uma atitude de uma criança é a dependência. O tema é vivendo na dependência do Senhor. Você já viu uma criança nascer e já sair caminhando, já ir esquentar a sua mamadeira, fazer o seu leitinho e tomar, trocar a sua fralda sozinho? Você já viu alguma criança fazendo isso? Você já percebeu que nenhuma criança vai fazer isso? Todas as crianças nascem e a primeira coisa que ela precisa é que alguém tire ela do ventre da sua mãe. Precisa de pessoas para examiná-la, para ver o que ela precisa, os cuidados que ela precisa. Uma criança depende de um adulto para dar banho, de um adulto para alimentá-la, de um adulto para vesti-la. Ela precisa de alguém, ela depende de alguém. Geralmente essa pessoa são os pais. Deus coloca os pais para as crianças dependerem, para que assim como nós, enquanto crianças, dependemos dos nossos pais, aprendamos que como cristãos, nós dependemos do Senhor. A dependência é algo que nós não podemos parar de ter. Eu não sei o lugar onde você está, mas se você está independente financeiramente, se você está independente, qualquer coisa que você está fazendo não depende da mão de Deus para te abençoar, tome muito cuidado. Nós precisamos estar na dependência de Deus. Sabe, eu falo com a minha esposa aqui, tudo que nós fazemos, nós dependemos do Senhor. Se não for o Senhor na nossa vida, nós não conseguimos nada, nós não conseguimos alimento, não conseguimos roupas, nós não temos nada. Nós não somos nada, nós precisamos reconhecer a dependência do Senhor. Se você reconhece que você precisa confiar no Senhor, que você precisa de humildade, que você precisa depender do Senhor, coloque isso diante dele agora. Fala: Senhor, eu confesso que eu estava vivendo fora da sua dependência, mas hoje eu decido andar e viver na sua dependência. Eu quero viver na dependência do Senhor. Sabe, nós precisamos compreender isso, que da mesma maneira que uma criança depende 100% da ajuda e cuidado e atenção de outra pessoa para que ela possa viver, para que ela possa ter vida, para que ela possa sobreviver, nós também, se nós não dependermos 100% de Deus, a nossa vida não vale nada. Então, entre nesse lugar de dependência do Senhor, pratique a palavra de Deus, os princípios da palavra de Deus e vamos viver dependendo do Senhor. Tenha um dia abençoado em nome de Jesus.